E nós vamos falar agora do Trump, que autorizou a ação militar contra a Venezuela. Saiu aqui no New York Times. O Trump assinou uma ordem secreta direcionando o Pentágono a usar força militar contra cartéis de droga latino-americanos. Cartéis, no plural, né? A gente sabe que um desses alvos seria o cartel Los Soles, que é o cartel do Nicolás Maduro na Venezuela. Vocês sabem, o Marco Rubio, há poucos dias atrás, já disse que o Maduro não é presidente, ele é chefe de cartel, um cartel que dominou a Venezuela. Os Estados Unidos entendem que brigar com o cartel, eles não estão invadindo a Venezuela, eles estão apenas limpando o cartel, brigando com o cartel de Soles. Além disso, botou também um prêmio enorme de 50 milhões de dólares por pistas que levem à prisão do Maduro. Olha só, primeira coisa, tá pintando alguma ação do Trump séria contra o Maduro. Isso tudo é positivo por um lado, porque livra a Venezuela desse terror que é o regime do Maduro, mas por outro lado, vocês já pararam para pensar o que vai acontecer com a gente aqui no Brasil? De que lado você acha que o Lula vai ficar nessa guerra? Primeira notícia aqui, ó. Trump direciona militares para atacar cartéis de droga estrangeiro. Isso daqui autoriza sim o exército americano a invadir a Venezuela, porque eles entendem que não existe, a Venezuela é um país sem governo nesse momento. O Marco Rubio já deixou claro, é um cartel que sequestrou um país. Eu quero lembrar para vocês que há um movimento também nos Estados Unidos para decretar o primeiro comando da capital e o comando vermelho como organizações terroristas. Quando teve o representante americano aqui no Brasil, eles vieram conversar com o Lula para falar, olha só, esses grupos são terroristas, tá? E aí o Lula falou, não que não são, que não vamos reconhecer eles como terroristas, que são meramente cartéis aqui, grupos criminosos, mas não são terroristas e coisa e tal, muito estranha. Mas essa conversa dos americanos com o Lula mostra exatamente a estratégia americana, porque agora os americanos vão decretar o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital como organizações terroristas e vão se dar o direito de fazer qualquer coisa para eliminar essas organizações que tomaram conta do Brasil, né? Chamo a atenção de vocês para dois aspectos preocupantes dessa história para nós aqui no Brasil. Liberar a Venezuela de Maduro, eu acho super tranquilo, eu acho que os Estados Unidos conseguem fazer isso com muita facilidade. Se isso acontecer, vocês já pararam para pensar de que lado que o Brasil vai ficar nessa história? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula vai achar lindo. Ele vai dizer, não, estamos em guerra com os Estados Unidos, agora não pode ter eleição no Brasil, vamos ajudar a Venezuela, ou seja, das duas uma, né? Ou a gente vai embarcar mesmo numa guerra dos Estados Unidos por conveniência do Lula, tem um outro aspecto nessa história toda. Os Estados Unidos vai estar dando um aviso muito forte pro Brasil, né? O Brasil vai querer encarar os Estados Unidos de frente? Eu não tenho dúvida que o Lula queria. Para ele só tem lado bom, para ele não tem nada de ruim, né? Agora, eu não acho que o exército brasileiro encare essa brincadeira. Não acredito que isso aconteça. Pode ser que aconteça? Não sei. Eu sei que de um jeito ou de outro a gente sai mal dessa história, tá? Muito bom para os venezuelanos que se livram do Maduro, pro Brasil bota a gente numa situação ainda mais complicada, a menos que a gente tire o Lula. Mas dada uma situação emergencial dessa, não tem outra alternativa que não seja tirar o Lula do poder. E tem que fazer isso agora, tá? Porque se tentar tirar o Lula do poder depois que tiver em guerra, o STF vai dizer que é um ataque do Congresso, anti-soberania do Congresso. Eu não sei não, hein? Acho que tem que correr com o projeto de impeachment do Lula, hein? E as coisas estão ficando complicadas, meu amigo. Eu tô falando pra vocês, a coisa tá ficando complicada. E nós vamos falar agora de uma notícia que está circulando em Brasília, que o Barroso estaria cogitando pedir demissão imediatamente. Vocês sabem, o Barroso é o atual presidente do STF. Até setembro, em setembro ele deixa de ser o presidente, assume o Fachin. A gente sabia já há algum tempo, tá? Muita gente está falando que não, que o Barroso está querendo sair por causa da Lei Magnitsky, medo de perder imóvel, não sei o que lá. Eu não acho que seja isso, porque já havia esse papo dele sair do STF muito antes, que ele ia fazer a presidência dele no STF, quando você saísse da presidência, ele iria renunciar. Mas agora, o que está se dizendo é que ele pode renunciar já. Eu não sei se isso é verdade, tá? É boato que está circulando por aí. Eu não descartaria isso não. Por quê? Porque o que está acontecendo no momento? É isso daqui, ó. Barroso pode antecipar a aposentadoria após racha no STF. E é o que eu falei para vocês. Eu fiz um vídeo hoje mais cedo dizendo que o Alexandre de Moraes falou que vai mandar a prisão do Bolsonaro para a primeira turma. E vai mandar... É o esquema que ele está falando. Olha só, vai todo mundo comigo para Magnitsky. Vamos todo mundo para Magnitolândia. O que ele está falando, pessoal? Olha, se eu ficar sozinho nessa história, acabou o processo contra Bolsonaro. Deve estar uma pressão infernal na cabeça do Barroso. De um lado, o pessoal que quer que mantenha o processo contra o Bolsonaro, e de outro lado, o pessoal dizendo, porra, mas eu não quero entrar na Magnitsky não, meu amigo. E o que o Alexandre de Moraes fez agora foi justamente chamar todo mundo na chincha. Então, de novo, recapitulando, isso é boato. A gente sabe que existe um boato. Aliás, a coisa de que o Barroso vai sair depois da presidência dele em setembro também é um boato. O Barroso ficou muito queimado com a história do derrotamos o bolsonarismo, que ficou evidente que, porra, caramba, né? O cara tava querendo acabar com o bolsonarismo. Que história é essa? Isso também o perdeu o mané, né? Evidentemente ele ficou queimado com isso. Ele já tava de saco cheio dessa história.
eu não descarto a possibilidade dele sair em setembro, tenho certeza. Mas faz sentido, porque a pressão em cima do Barroso neste momento deve ser, mas o que estão dizendo agora é que ele está querendo pedir a renúncia já, nas próximas horas. E por que seria isso? Porque o Alexandre de Moraes falou que vai jogar o caso da prisão do Bolsonaro para a primeira turma. É aquilo que eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes está se sentindo merda. Aí agora o Alexandre de Moraes está cobrando deles, não, vamos todo mundo junto, ou eu tô junto com todo mundo aqui ou não estamos. E aí os outros ministros todos estão preocupados, porque agora, se eles varem contra o Alexandre de Moraes, eles vão enterrar o processo contra Bolsonaro. Acabou o processo contra Bolsonaro, não tem mais. Se os ministros votarem a favor do Alexandre de Moraes, mantendo a prisão do Bolsonaro, mantendo o processo contra Bolsonaro, eles vão todos, pressionando o Barroso, caramba, porque o Barroso, em tese, é o presidente do STF, ele pode mandar na história, né? E se ele se demitir, eu vou falar um negócio pra vocês, do ponto de vista do processo do Bolsonaro, é ótimo, é a decretação do fim do STF. O problema da saída do Barroso vai ser a questão trabalhista, porque muito provavelmente o Lula vai indicar alguém que tem aqui os cotados aqui que ele está falando aqui, que todos eles são esquerdistas ao extremo e certamente iriam querer reconhecer, por exemplo, o Pacheco é o mais perigoso de todos, é o mais esquerdista de todos, porque seria o primeiro a proibir trabalho por aplicativo e coisa e tal, porque ele é um cara de empresa de ônibus, né? Ou seja, a empresa de ônibus fica puta com o Uber, cara, porque o Uber tirou os passageiros das empresas de ônibus, né? É muito melhor para a população, muito melhor para o cliente, mas para o dono de empresa de ônibus é uma merda o Uber, né? Então esse pessoal todo aqui vai querer votar para acabar com o trabalho de aplicativo. Então, impante, viu? O Barroso, bem ou mal, estava vendo a coisa correta do ponto de vista da terceirização, do ponto de vista do trabalho por aplicativo, esse tipo de coisa. E a gente pode ver um futuro em que simplesmente vai ser proibido o trabalho de aplicativo no Brasil. Vou inventar um negócio aí que vai proibir o trabalho de aplicativo no Brasil. Se para o pessoal que dirige o Uber, que faz entrega e coisa e tal, a situação vai ficar muito ruim. E nós vamos falar agora do posicionamento do Alcolumbre e do Hugo Mota, porque os caras ficaram desesperados, né? Vocês lembram que ontem estava uma confusão danada, estava a Câmara ocupada, o Senado ocupado, e aí os presidentes tentando reocupar, tentando fazer a Câmara funcionar, um desespero completo. E aí, o que aconteceu, né? Fizeram um acordo, tanto o Alcolumbre fez acordo, quanto o Hugo Mota fez acordo, a gente vai falar aqui sobre os acordos, mas agora eles vieram com uma de macho. O Alcolumbre disse para os líderes, nem com 81 assinaturas eu pauto o impeachment de ministro do STF. E vamos falar também sobre a questão do Mota. O Mota negou para algumas pessoas que tenha feito o acordo, confirmou com outras pessoas que fez o acordo. Ninguém está sabendo o que está acontecendo, mas eu vou explicar para vocês. O acordo existiu, mas não foi com o Mota. O Mota foi jogado de lado. O Mota já não é mais o presidente da Câmara. O Mota é agora o fantoche do colégio de líderes que está governando a Câmara dos Deputados. O Alcolumbre vai ser outro que vai em breve rodar. Ontem estava um desespero completo. Ninguém sabia o que fazer, porque estava o STF desesperado, o Alexandre de Moraes desesperado, o Lula desesperado e ninguém conseguia fazer o Congresso funcionar e não vai conseguir, tá? Porque continua uma briga muito grande da oposição contra o Congresso. Aí, o que aconteceu? O Alcolumbre fez algum acordo com o pessoal aceitou sair da mesa e beleza, começaram os trabalhos lá. Enfim, teve algum acordo. Qual que foi o acordo? A gente não sabe. O que tá havendo com o Alcolumbre é pressão de tudo quanto é lado. O Alcolumbre não sabe pra onde ir. E ele tá com medo dele entrar na Magnitsky, porque existe essa possibilidade, certamente. Ele tá com medo da pressão do STF, que ameaçou prender ele, os capanga dele lá no Amapá, porque sim, o Alcolumbre é um corrupto, todo mundo sabe disso, né? Acabou que o Alcolumbre e o Hugo Mota tiveram que dizer para a imprensa que continuou tudo certo, que estamos definindo, estamos mandando em tudo e não sei o que lá, mas a verdade é que todo mundo já viu que eles perderam o controle. Agora, a oposição tem maioria com 41 senadores para tirar o Alcolumbre da presidência do Senado. Isso é um ponto do regimento do Senado, que a maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, pode destituir o presidente da Câmara e do Senado, e já aconteceu. Vocês lembram do caso do Severino Cavalcante? Ele foi aprovado para presidente da Câmara, e aí teve uma rebelião grande na Câmara, o pessoal ia destituir o Severino. Aí, quando ele viu que era inevitável, ele pediu, ele renunciou. Esse é o problema também do Hugo Mota, tem uma maioria na Câmara já contrária a ele, que pode derrubar ele. Aqui, ó, Hugo Mota nega negociação com contrapartida de oposição e fala em providências. Só que o que aconteceu na verdade? Por que tem jornais falando que teve acordo e outros jornais falando que não teve
teve acordo. O Hugo Mota está dizendo que não teve acordo, mas olha só, os bastidores e os participantes da reunião que excluiu o Mota e encerrou a crise na Câmara. O acordo foi com o Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes decretou esse acordo que vai votar a anistia semana que vem. Não foi o Mota. O Mota praticamente agora é uma rainha da Inglaterra lá no Congresso. O Colégio de Líderes já decidiu que vai votar a anistia. Por quê? Porque se não votar vai tirar o Mota. Pronto, resolvido o problema. Foi a maneira que tiveram para acertar a crise. Mas enfim, o problema é esse, né? O acordo foi feito pelos líderes de partidos. O Mota não fez acordo, mas os líderes fizeram. E vai ter a votação da anistia. Por quê? Porque, lembra, o pessoal tem essa ideia de que não se cumpre acordo lá em Brasília. A verdade é a seguinte, o Hugo Mota desrespeitou essa regra e está pagando o preço por isso. Porque em Brasília, normalmente, quando você faz acordo, você cumpre. O Hugo Mota agora, se continuar batendo no pé e falando que não vai ter votação da anistia, vai ser tirado de lá. Ele pode escolher agora entre prender o pai dele ou ele perder tudo e ainda pegar uma Magnitsky ainda em cima, né? E o Alcolumbre, embora esteja batendo no peito e falando que não vai votar, ele pode muito bem virar e falar, não, beleza, não vou votar, mas vou pegar uma licença aqui que eu tô precisando tratar o meu dente aqui, ó, e pronto, pode fazer isso. Eu não vou pautar, mas o meu vice-presidente pode pautar.